Bom, mãe, meu maior objetivo aqui nesse vídeo é te ensinar da forma mais rápida possível como você pode educar seu filho sem perder o controle, sem precisar bater ou gritar com ele. Eu considero, com as minhas experiências do dia a dia, que isso aqui é o grande diferencial da mãe que cuida dos filhos e de todas as suas atividades, sem ficar se estressando o tempo todo. Aqui eu vou te mostrar as 4 melhores estratégias para você ensinar uma criança que te ouve sem você precisar ficar gritando, orientar seu filho sem gerar bloqueios emocionais nele e culpa em você. E ainda sentir-se uma boa mãe por formar uma criança que conhece os limites e mesmo assim se sente amada e protegida. Você já vai sair desse vídeo aqui sabendo como agir. E para quem é o método Disciplina Sem Gritos? É para você, mãe, que não quer mais viver gritando no dia a dia para ensinar seu filho com idades entre 1 até 12 anos. É para você, mãe, que quer aprender a se comunicar com o filho sem precisar gritar ou ameaçar. É para você, mãe, também, que não quer mais viver com descontrole emocional nos momentos desafiadores com seu filho. Isso aqui é, sim, para você, mãe, que deseja disciplinar seu filho com amor, para que ele saiba com quem ele pode contar e quem está por ele na vida. Isso aqui é para você, mamãe, que se sente de fato responsável pelo futuro do filho e quer que ele cresça equilibrado emocionalmente. E principalmente para você, mãe, que quer ser um exemplo para o filho e que deseja formar uma criança forte e segura. Renata, mas eu nem grito com meu filho, então isso aqui não é para mim, né? É para você sim. É para você também que não grita, mas que fica só guardando tudo aí dentro e que às vezes até vai deixando as coisas acontecerem para não se aborrecer. E afinal, para quem não é então esse método? Somente para quem não é mãe ou cuidadora de uma criança. Deixa agora então eu te contar um pouquinho sobre mim. Quem é a Renata Borges? É a mãe do Vini e da Letícia, coach de performance familiar e analista de perfil comportamental. Eu também sou coautora do livro Vença a Crise. Eu quero te contar como tudo isso aqui começou. Eu me recordo que eu vivia uma vida aparentemente normal, numa correria desenfreada, fazendo muitas coisas, querendo carregar um piano de caudas nas costas. Eu tinha uma sobrecarga enorme de tarefas, de funções mesmo. Eu trabalhava no quartel com todas as peculiaridades de um militar e eu ainda tinha uma outra atividade para renda extra. Mantinha meu tempo muito ocupado, mas não priorizava o que realmente sabia que era importante. Eu passava pouco tempo com meu filho, pela grande demanda de atividades e trabalho e tarefas, e quando eu realmente estava com ele, muitas vezes eu perdia a paciência. Aí adivinha, eu acabava gritando, me aborrecia e depois eu me arrependia. Vivia nesse ciclo aí. Os primeiros anos de vida do Vini foram muito difíceis para nós no sentido da saúde dele, que por ter nascido com uma doença renal, nós vivíamos entre consultas, exames e ao todo 6 cirurgias, até os 6 aninhos dele. Nesse período, também coincidiu de eu perder 3 bebês. Sem nenhum motivo aparente, eu engravidava e perdia. Foi de fato muita coisa ao mesmo tempo. Olhando lá para trás, eu consigo perceber que foi a partir daí que o transtorno de ansiedade foi chegando para mim. Porque eu estava sempre pegando o trem ainda em movimento. Eu não dava tempo para sentir as dores e me abraçar, com o que eu estava sentindo. Eu descobri o transtorno de ansiedade quando eu comecei a ter insônia. Ia trabalhar chorando, voltava chorando. Ora eu estava muito felizona, ora muito triste. Eu chorava bastante naquela época. Foi realmente uma fase muito difícil da minha vida. No período em que eu fiquei doente, eu creio que quem mais sofreu foi o Vini. Eu não sabia lidar com as minhas próprias emoções e eu precisava cuidar de uma criança. Eu comecei então a perceber que eu estava prejudicando de verdade o meu filho, porque ele demonstrava querer atenção o tempo todo,
querer que eu estivesse mais por perto, chorava por qualquer motivo. O dia em que eu realmente percebi que eu precisava fazer algo para mudar aquela situação foi um dia em que eu estava numa das piores crises de ansiedade que eu tive. Eu voltei do trabalho querendo muito apenas dormir e não pensar em mais nada, não ver ninguém, chorando bastante. E o Vini ficou me chamando várias vezes, repetidamente. Mamãe, mamãe, quando que você vai poder vir brincar comigo? E eu já no auge das emoções totalmente desequilibradas, eu dei um grito de volta. Ai, meu Deus, meu filho, me deixa, eu não tô com cabeça para isso não. Aí ele saiu de perto de mim, todo tristinho. Marcos o levou lá para brincar, lá fora. E eu que já estava mal, eu chorei mais ainda. Então eu fiquei bem pensativa naquele dia e eu vi que eu não estava sendo a mãe que eu queria ser. A partir daquele momento, a ficha realmente caiu e eu decidi agir para melhorar. Eu percebi que da maneira que eu estava fazendo, não estava ajudando na educação do meu filho e lá no fundo a culpa somente crescia. Foi então que eu decidi procurar profissionais especializados para eu melhorar como pessoa, como mãe, né? E eu passei a ter muito interesse em entender sobre as emoções, porque eu não entendia as minhas. Eu me recordo que antes eu achava que essa coisa de emoções era tudo frescura, mas eu não me esqueço da frase de um médico que cuidou de mim. Ele disse assim: doenças emocionais não são como uma fratura exposta ou um machucado que você vê e quer cuidar. Elas são silenciosas. Naquela época eu comecei a estudar apenas para me entender mesmo. Eu passei a me cuidar, fiz tudo que os especialistas me propuseram, me voltei mais para Deus, aceitei o apoio dos meus familiares. Enfim, eu tinha no meu filho o principal motivo para querer melhorar. Então, aconteceu, eu fui curada do transtorno de ansiedade, graças a Deus. Com as prioridades certas, a vida foi se direcionando. E eu que nem mais tinha expectativas, né? Nós, o casal, nós conseguimos ter a Letícia, nossa bebê arco-íris. E assim nós realizamos o sonho de ter nossa menininha. Eu sou mãe de 2, né? E os desafios nunca acabam, mas são mais direcionados dentro da inteligência emocional. A grande diferença é que hoje eu tenho a consciência do que me faz sair do eixo. E aí eu já procuro me posicionar intencionalmente para cada situação. Também uma profissional, eu pude perceber como ajudar ainda mais outras pessoas que passavam pelas mesmas dificuldades que eu. Conversando então com outras mães, eu percebi que elas também não estavam dando conta das suas emoções e o resultado disso eram gritos constantes, né, com os filhos e até palmadas. E a culpa pela maneira como tratavam seus filhos. Eu resolvi então me especializar ainda mais para ajudar as famílias. E foi assim que o método Disciplina Sem Gritos nasceu, da estruturação de tarefas técnicas e do conhecimento sobre inteligência emocional, aplicáveis de verdade à rotina das famílias de uma forma prática. Mãe, nessa minha busca aí para tentar resolver o meu problema, eu vi que eu fazia 3 coisas erradas, né? Eu percebi. E que quase toda mãe faz também. Que é o seguinte, anota aí. Primeira coisa, se encher de compromissos e atividades e não priorizar estar de fato com o filho. Dar atenção, ter um tempo de qualidade junto com ele. Muitas vezes a gente está lá, andando de um lado para o outro, fazendo um monte de coisas, mas não estamos de fato presentes emocionalmente. Aí a criança se sente sozinha ou o tanque de amor dela está bem vazio e começam as birras, as tentativas de chamar atenção, os comportamentos inadequados aos nossos olhos, né? E como resultado vem o segundo erro da maioria, resolver tudo no grito, com chantagens emocionais e às vezes até tapas. E o erro número 3 que eu percebi é não saber se comunicar com o filho de acordo com as fases da infância e com as características individuais dessa criança. E sem saber lidar com as situações do dia a dia, lá vem mais gritos e estresse o tempo todo. Isso tudo não funciona, nunca funcionou. Só vai gerar um filho com equilíbrio emocional ferrado no futuro, totalmente inseguro e reproduzindo com os outros essa forma de como foi tratado.
Você não quer um filho cheio de traumas, né? Se você quer ter tranquilidade de que está fazendo o seu melhor como mãe, você precisa fazer isso aqui, ó. Você pode começar conhecendo a sua identidade pessoal e materna, né? Se observando mais a fundo e entendendo como as suas características pessoais e o seu perfil influenciam na educação do seu filho. A mãe que se conhece bem, se reconhece, sabe suas habilidades e sabe seus pontos de melhoria, consegue lançar mão do que tem de melhor em seu próprio benefício e em benefício do seu filho também. Vamos então que eu vou te mostrar aqui os perfis comportamentais e suas características mais notórias, para você já começar a se identificar a partir daqui. De acordo com alguns padrões de comportamento das pessoas, você pode ter os seguintes perfis comportamentais. Vamos lá. Dominante, que sou eu, é uma pessoa voltada para a ação e os resultados. Valoriza muito poder decidir sobre algo, lida bem em situações de pressão, apesar de serem pessoas que normalmente têm o pavio curto. O influente é aquela pessoa que valoriza uma boa conversa e gosta de interagir. Ela é criativa e tem facilidade de se expressar, de expressar suas emoções. Valoriza muito a opinião alheia, por isso um dos seus maiores medos é a rejeição. O estável é mais de ouvir do que de falar. Ele é empático e tolerante, mas tem um ritmo próprio de fazer as atividades. Em sua maioria, os estáveis guardam para si as suas emoções. O conforme são metódicos e gostam de seguir estritamente os padrões estabelecidos. Eles têm a tendência ao perfeccionismo e seu maior medo é de cometer falhas. Então, você conseguiu se identificar em um desses conjuntos de características? Legal, né? Então, agora você também vai observar com qual desses perfis o seu filho mais parece. Mas eu ainda vou te trazer outra forma de como perceber esse conjunto de características no seu filho, na criança. Qual dessas frases descreve melhor a sua criança? Ele quer fazer tudo do jeitinho dele, pensa que manda na casa toda. Se isso combina com seu filho, ele é um dominante. Ele faz amizades por onde chega e vive inventando modas. Aqui é uma criança influente. Ele é obediente e quietinho, gosta de fazer tudo sempre do mesmo jeito. Essas são as características de um filho estável. E se o seu filho é um conforme, ele vive no mundinho dele e ele é tão organizado que surpreende. Bom, agora que você já deve ter identificado também, né, o perfil do seu filho, você percebeu qual é o perfil dele, o seu, você pode estar se perguntando: o que eu faço com essa descoberta, Renata? Você pode imaginar que cada pessoa com a sua personalidade e inúmeras características únicas tem a melhor maneira de receber as informações, né? E isso é totalmente verdade. Nós somos muito diferentes uns dos outros e ainda tem a questão das experiências que nós vivenciamos. Nossa bagagem de vida, né? Você teve seus problemas, você teve um tipo de educação que recebeu da sua mãe. E deve ter aí na sua mente o que você quer replicar com o seu filho, o que você não quer de jeito nenhum que seu filho viva como você viveu. Então bora lá, mamãe. Ainda dá tempo de você gerar um padrão saudável para o seu filho, entender seu perfil comportamental e o perfil do seu filho. E você pode começar essa mudança alinhando a comunicação entre vocês sem gritos. É verdade que cada perfil comportamental tem uma melhor forma de receber as informações. Toma nota aí que agora eu vou te entregar a cereja do bolo. Ao falar com uma criança estável, não espere muitas emoções, tá? Essa criança, ela irá te ouvir mais do que falar. Ela tem também um tempo mais lento de resposta aos estímulos. Se seu filho é um dominante, tenha uma comunicação direto ao ponto, procure inseri-lo nas decisões, se possível, é claro, né? Delegue autonomia. Já com uma criança influente, converse, dê detalhes das coisas, expresse emoções, mas conduza a conversa para não dispersar, tá?
Deixe esse influente usar a criatividade dele. Seu filho sendo conforme, mostre padrões até na fala. Procure não tirar essa criança da zona de conforto. Apesar de ter uma melhor forma de falar com cada perfil comportamental, para garantir ainda mais o sucesso da comunicação com seu filho, eu também vou te entregar aqui 4 estratégias infalíveis que você vai poder começar a usar hoje na sua casa e já ter resultados diferentes de qualquer outra pessoa. Fica atenta aí, anota isso, prega na geladeira que você vai gostar. A estratégia número 1. Quando você estiver ali numa situação que está acontecendo um momento desafiador, primeiro você analisa a situação, pare, observe, como se estivesse do lado de fora da situação, sem julgar seu filho. A estratégia número 2, identifique os seus sentimentos e principalmente os sentimentos do seu filho. Dê nomes aos sentimentos. Faça isso de uma forma empática, tentando se colocar no lugar dele e se recordando da idade do seu filho e das características inerentes a essa idade. A estratégia número 3, veja do que o seu filho está precisando naquele momento. Ele está precisando de um grito ou, de repente, um simples olho no olho, uma atenção, um abraço, já ajudaria. A estratégia número 4, peça claramente o que você quer dele. Deixe a orientação fácil de compreender. Nada de sermões ali no meio da situação desafiadora que ele não vai te ouvir. Então é isso, mulher. Sempre que acontecer algo que te tira do eixo, lembre-se do que aprendeu aqui. Pare, respire. Olhe para si, observe seu filho e oriente somente quando ele estiver te ouvindo de verdade. Essas e muitas outras estratégias práticas compõem os 4 pilares do método Disciplina Sem Gritos. Mas é claro, aqui eu estou te trazendo uma ideia. Seria muita ousadia da minha parte definir seu perfil comportamental e do seu filho com apenas algumas características. Isso eu faço em uma análise de perfil comportamental mais completa, algo mais profundo, mas já deu para você ter aí uma ideia, Você já pôde ter essa ideia do poder de se conhecer e de conhecer bem seu filho. Olha só, aqui nessa videoaula você acabou de conhecer as características dos perfis comportamentais para identificar o seu perfil e o do seu filho. Você aprendeu como se comunicar melhor com o seu filho de acordo com o perfil dele e ainda recebeu as 4 estratégias de uma boa comunicação que dá certo em qualquer situação. Só que, mãe, isso aqui é apenas uma pequena parte do que você pode aprender. Por isso que eu criei um método completo que você pode ter acesso integral a ele, onde você vai conseguir, na etapa 1, verificar o seu nível de tolerância materna. Eu vou te levar a se conhecer mais a fundo e entender como que as suas características pessoais e o seu perfil comportamental influenciam na educação do seu filho. Você aprenderá também a como usar técnicas para adaptar-se ao perfil comportamental dele. Em um segundo momento, lá no método Disciplina Sem Gritos, você pode chegar à etapa Meu Filho Decifrado, que você vai compreender o porquê dos comportamentos do seu filho e se preparar com a melhor maneira de agir nas situações do dia a dia. Em seguida, você terá acesso ao Mapa da Comunicação Não Violenta, etapa em que você aprende com práticas que uma comunicação assertiva com seu filho pode elevar pontes ao invés de construir muros entre vocês. E no 4º pilar da escalada da comunicação respeitosa, você aprende e intensifica com as ações exatas que o futuro do seu filho é apenas a continuidade de um dia a dia intencional. Quanta coisa boa, Agora que você entendeu como funciona, você tem a chance de participar de um processo mais intenso comigo e com o grupo das mães que, assim como eu e você, querem ter mais autocontrole por meio de uma comunicação realmente respeitosa ao ensinar o filho no dia a dia e se livrar da culpa de não ter conhecido um caminho diferente, parando de errar com os gritos e as consequências de só gritar. Você também vai ter a chance de se conectar com outras mães e perceber que todas nós, inclusive eu, mãezinhas, temos os nossos desafios
mas que é possível sim formar filhos vitoriosos, mantendo o equilíbrio das nossas emoções. O método DSG é 100% online, você recebe login e senha, funciona também no celular, todas as aulas ficam gravadas e o acesso é imediato. No curso, que é disposto em módulos, você vai aprender a olhar para dentro de si mesma, numa nova postura autoconsciente. Vai aprender a falar com seu filho, ser ouvida sem precisar gritar, porque agora você já conhece a melhor forma de comunicação. E vai ter em casa uma criança educada e que se sente amada. Vai ensinar sem se arrepender de ter gritado com seu filho. Enfim, você vai contribuir para a formação de um filho extraordinário e bem-sucedido em todas as áreas. Tudo isso com pequenas ações intencionais e práticas. No meu método, você ainda tem as aulas bônus. Como inserir o pai na disciplina de forma amorosa, aula sobre relacionamento mãe e pai, aula sobre como ensinar fé ao seu filho, o aulão sobre como ter foco nos seus projetos pessoais e você vai ter acesso também aos PDFs das atividades propostas e a lista para a criação de hábitos positivos para você colar na sua geladeira. Além de ter acesso às aulas do curso com práticas por 2 anos, você vai ter a participação garantida em aulas ao vivo com todas as mães da comunidade para troca de experiências e ainda acompanhamento comigo através dos plantões Tira Dúvidas. Se você fosse ter todo esse acompanhamento de forma presencial, eu iria te cobrar pelo menos R$ 3.600. É o valor do meu acompanhamento. Mas não vai ser isso aqui agora não, tá? Não será nem a metade desse valor. Por ser online, haverá muitas outras mães fazendo. Então eu pude cobrar pelo curso um valor justo para todas. Você vai pagar apenas R$ 12 de R$ 49,70. Se você clicar agora no botão abaixo e fizer a sua inscrição. Você vai poder repetir as aulas quantas vezes quiser e tem os exercícios práticos que, quando aplicados, você já começa a ter mudanças, resultados nos primeiros momentos, no mesmo dia até. Em cada etapa, nós vamos poder conferir a evolução através dos raios-x que eu realizo. E você sempre poderá tirar suas dúvidas comigo em alguma aula ao vivo. Bom, de fato, são muitas vantagens mesmo, tá? Lembrando que você tem uma garantia de 15 dias. Então, se você está na dúvida se vai funcionar para você, se você tem essa dúvida, não se preocupe, faça agora a sua inscrição e caso você não ache que funciona para você, você tem até 15 dias para pedir o seu reembolso. Ou seja, o risco é todo meu, você não tem risco nenhum. Agora você tem 2 caminhos, mulher. Caminho 1, seguir aí sozinha, tentando educar seu filho da sua maneira, como está agora, podendo dar certo ou não, porque continuando os gritos ele será uma pessoa instável, insegura, com dificuldades de relacionamentos e você vai passar pelo processo com muito mais estresse e dificuldade. Ou você pode clicar agora aqui no botão que em menos de 12 semanas eu já consigo te ajudar a mudar esse quadro dos gritos constantes, da culpa por ter gritado e eu entendo como você se sente de verdade e eu posso te ajudar. Clica no botão abaixo que você já vai ser direcionada para a primeira atividade, o raio-x para a evolução. Um diagnóstico que eu realizo juntinho com você. Você também já vai receber seu convite para participar da comunidade de mães comprometidas com o sucesso dos filhos. Então é isso. Eu vou amar muito receber as notícias das vitórias e fazer parte dessa evolução aí. Até já!